Quando eu encontrei Clementina, ela morava num apartamento em que ela carregava coisas para casa, caracterizando a situação de, como se denomina atualmente, acumuladora. Ela levava muito lixo para casa e os vizinhos começaram a reclamar pela quantidade de insetos, de baratas, de ratos, e isso começou a se tornar um problema de saúde pública. E eu fui lá para conhecê-la e para saber do estado mental dela, como é que ela estava vivenciando essas coisas. Ela não abriu a porta, no máximo atendeu a porta, mas não abriu, e ficamos conversando um tempo até que eu, jocosamente, disse para ela que nós não estávamos no confessionário, ela falando de dentro e eu de fora, e ela então abriu a porta com a correntinha, e por uma nesga conversamos durante algum tempo, e ela deu detalhes da vida dela, uma pessoa pequenininha, mínima de tamanho, um dente na frente, um pano na cabeça, uma figura mitológica, né, de alguma maneira representando bem a situação atual dos acumuladores. E ela falou sobre detalhes da vida dela, falou que morava sozinha, que não tinha parentes, etc, etc. E foi caracterizando toda uma situação que era necessário uma intervenção no sentido de protegê-la, já que ela estava cada vez mais desprotegida e, de alguma forma, também colocando a comunidade sob risco na medida em que doenças poderiam ocorrer a partir da situação que ela vivia. Tempos depois, me chegou uma informação que mudava absolutamente esse quadro. Tempos depois, chegou a mim a seguinte notícia. Há 20 anos atrás, Clementina já morava naquele prédio, naquele apartamento, e era alugado o apartamento de um italiano, e esse italiano foi se apaixonando por ela, os dois se apaixonaram e começaram a ter um caso que se prolongou durante algum tempo. Mas o italiano era casado, tinha uma família, e a família começou a ameaçar vir ao Brasil para resgatá-lo, para levá-lo de volta para a Itália. E ela começou a ficar bastante ameaçada com isso, porque ela já não pagava mais aluguel, já tinha uma vida com ele íntima, quase conjugal, mas de alguma maneira ela perdia todos os direitos dela e todas as coisas dela. Dentro dessa circunstância, repentinamente, ele deixou de ser visto no prédio, ele não foi mais visto e as pessoas não mais o encontraram. E começaram a notar alguma coisa bastante complexa acontecendo. Chegavam quantidades enormes de gelo encomendados por Clementina. Começaram a ficar abismados com isso, querendo saber o que estava acontecendo, até que uma das vezes que o entregador de gelo chegou lá, eles entraram, bateram no apartamento e conseguiram entrar. E encontraram o companheiro dela morto numa banheira, em que ela o mantinha congelado com pedras de gelo, renovando para mantê-lo de alguma maneira preservado, pelo menos corporalmente. Logicamente, depois as coisas se desenvolveram normalmente e conseguiram se enterrar o corpo, etc., e tudo se resolveu, mas sempre ficou a dúvida, o que aconteceu, né? De alguma maneira, o que teria acontecido, o que teria dado encerramento a essa história. Algumas coisas a gente pode pensar e pode, de alguma forma, perceber. O que agora, nesse momento, 20 anos depois, se caracterizava como uma situação aparentemente senil, uma distorção senil da realidade e uma degeneração, como se chama em neurologia, uma degeneração neurológica e, de alguma maneira, ela entrando num comportamento de acumuladora, de alguma forma poderia já ter, 20 anos atrás, algum aspecto de rompimento com a realidade, de psicose, da chamada loucura. O que aconteceu naquela época? É uma pergunta que, na verdade, nunca se solucionou e nunca se chegou a uma conclusão a partir dessas notícias que nos chegaram. Algumas hipóteses nós podemos levantar. Por exemplo, Clementina estava tentando congelar o quê? Estava tentando psicoticamente congelar a vida, congelar a situação, congelar o status quo que ela tinha. Ela fez isso porque ela queria paralisar o tempo, congelar a vida, congelar a relação deles. Havia uma fantasia, alguma coisa mais de fantasia, de restituição, haveria a possibilidade de ter um final diferente. Teria ela enlouquecido? Não havia sinais, pelo que foi descrito, de violência. O corpo estava intacto, sem nenhum problema de violência, nenhuma marca que denunciasse uma possibilidade de crime, por isso não se deu saída maior do que isso. E então,
de alguma forma, a sugestão foi que ele teria morrido e ela teria, ou ele morreu na banheira, ou ele teria morrido e ela o colocou na banheira para tentar conservá-lo durante algum tempo. Mas o que Clementina queria preservar? A relação? Queria preservar o conforto que ela tinha e queria, de alguma maneira, ser alterado de alguma forma? Queria alterar a própria vida? Ela estava tentando, de alguma maneira, interferir na vida? O que levaria Clementina a fazer esse tipo de coisa? E que, de alguma forma, há tantos anos teria acontecido, mais de 20 anos, de qualquer forma, qualquer investigação já teria prescrito em relação a qualquer providência que se tomasse. Então ficou essa interrogação. O que houve? O que foi a vida para Clementina? Teria sido Clementina tentado alterar a vida, tentado alterar o sentido das coisas, tentado alterar o destino, terá tentado de alguma maneira modificar alguma coisa que ela não podia modificar, porque repentinamente a vida dela se interrompeu e ela, depois de 20 anos, ela manteve a função de acumuladora. Mas acumuladora de quê? Acumuladora dos fatos, acumuladora do curso da vida que segue irremediável, que segue de alguma forma, sem qualquer forma de reversão. Quantas vezes nós teríamos vontade de tentar congelar a vida, tentar congelar as coisas que acontecem para resolver depois, 20 anos depois, que na verdade a realidade acabou interferindo na vida de Clementina e a socorrendo em alguma coisa que ela se colocava agora sob risco. Mas, então fica a pergunta, a vida também é loucura? O que é a vida? É loucura?